Thaís, a gente tem limite? Quando a Thaís me convidou para esse projeto e começamos a desenhá-lo juntas, muita coisa passou pela minha cabeça. Mas não sei se eu pensei que ele ia crescer tanto. A gente ainda tem tanta ideia para esse nosso filhote, né, Thaís? É verdade, Babi. Depois que a gente fez essa nossa união estável, chamada Exclamadores Podcast, a gente não para de pensar sobre como ir melhorando esse projeto. E hoje, então, a gente inicia mais um braço, sem muita expectativa, mas com esperança de que toque o coração de vocês para a importância das mulheres no crescimento do nosso esporte. Thaís, eu tenho uma confissão aqui, né? E uma confissão que eu acho que você compartilha da mesma ideia. Eu sou completamente apaixonada. Se tem alguém que eu trocaria, Thaís, minha união estável. Se tem uma pessoa que eu trocaria, seria pelo Canva. É ou não é, Thaís? Meu Nossa, Deus, é Canva o famoso se o patrocina a Canva gente, né? falasse, né? Se o Canva falasse. Hum, eu faço centenas de coisas por lá, né? Tenho feito vários trabalhos. Vocês podem acompanhar nas minhas redes. E aí o Exclama praticamente não viveria se não tivéssemos o Canva. Thaís também já está adentrando esse mundo. Volta e meia ela também está fazendo projetos por lá, né? E aí, nesse vai e vem de procurar as coisas para o Exclama e as coisas para os meus projetos também, é, eu encontrei um post sensacional. Sensacional. E é esse post que vai guiar esse nosso segundo bloco, né, Thaís? Na verdade é aquela questão, né? Eu sou um homem. O que eu devo fazer no dia 8 de março, Dia da Mulher? Não é Né? sobre Dar flor, chocolate. pedir desculpa por ser homem, postar foto, caça like com sua mãe, com a sua irmã, outras mulheres da sua vida. Sem falar naquele monte de discurso clichê, né, que a gente já está super cansada de escutar, do tipo, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, ou e tudo isso em cima de um salto, né? É, na verdade, sobre o reconhecimento, a visibilidade, a igualdade que foram negadas a nós no passado. E que ainda hoje faltam, né? Importante dizer. Então, a nossa ideia hoje é: que tal usar esse dia não para dar presente, não para falar frases sem verdadeira convicção, sem reflexão, e ajudar a fortalecer e dar visibilidade às mulheres incríveis e às suas obras, trabalhos e histórias. Então a A missão de. missão de vocês Vai, é tá. que sempre que possível, continuem apoiando e fortalecendo as grandes mulheres que nos rodeiam. E aos poucos, se tornar um aliado nessa batalha por igualdade que não termina no dia de hoje. E aí, Babi, Thaís? o que que a gente tem na pauta deste segundo bloco? A gente tem depoimento, um pouco de bate-papo e biografias, né, Thaís? Isso mesmo. Hoje a gente decidiu, então, dividir os trabalhos e cada uma de nós vai apresentar para vocês a biografia de uma jogadora brasileira que nos toca pessoalmente por alguma razão. No caso da Babi, uma jogadora de Brasília, no meu caso, uma jogadora de São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer, mas eu vou guardar essa informação para vocês. E que então a gente vai aqui contar um pouquinho a história dessas duas jogadoras nessa parte, né, do segundo bloco dedicado a grandes mulheres que podem nos inspirar. Eu vou dedicar essa minha biografia aqui totalmente a Gabi Feller. Gabi, olha aqui a sua ideia dando certo novamente, né? Muitas vezes a gente percebe que os feitos femininos são deixados em segundo plano,
pensando sobre isso, principalmente quando vi a Galeria dos Campeões da Federação aqui de Brasília, resolvi fazer uma busca sobre o histórico de nossas ex-campeãs. O site continha apenas os nomes. A gente olhava lá, era uma lista, gente, aquela lista que ninguém quer ler, sabe? Tinha os nomes de cada campeã, assim, tudo meio confuso. E aí, o primeiro nome era da Ilusca Simonsen. Se eu não me engano, 1978, o ano que ela ganhou o título de campeã brasiliense. É engraçado que eu busquei na internet na época e continuei praticamente sem saber quem era ela, porque eu só queria, por exemplo, colher os dados na internet e colocar lá no site da federação, né? Mas eu não consegui. Aí eu comecei a fazer uma busca mesmo pelos filhos e tal e consegui conversar com o Sérgio Simonsen. E aí, nossa, foi ótimo, gente. Ele se dispôs a fazer uma entrevista. A gente fez uma entrevista sobre ela. Foi, assim, muito gratificante perceber que tinha tanta história escondida atrás daquele nomezinho. Uma coisa interessante que o Sérgio falou é que ele recebia muitas ligações, muitos contatos para que falasse do pai, mas que ninguém nunca tinha perguntado sobre a mãe. E ele tinha muita vontade de falar sobre a história dela e como ela era tão interessante. Eu vou fazer aqui um resumo, mas vale a pena dar uma olhada nessa entrevista, tá? Porque é incrível como Ilusca foi uma grande mulher. Ela foi nossa primeira campeã brasiliense de xadrez. Ela foi uma brasileira de grande relevância, não só no meio enxadrístico, como também no meio artístico. Ela tinha premiadas pinturas em porcelana. Além disso, ela também atuou muito bem na área acadêmica na Universidade Federal de Goiás. Ilusca participou das Olimpíadas Femininas de Xadrez e ela é Lady Mestre Internacional de Xadrez por Correspondência e ela também é Grande Mestre de Xadrez por Correspondência. Vale a pena conhecer. Muito legal, Babi. Eu mesma, quando você me falou, né, desse seu projeto, que agora no DF você tem, né, todos os anos o torneio que leva o nome dela, né? Isso também é bem legal de divulgar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa jogadora, assim, nunca tinha ouvido falar. Claro, o meu vínculo com o DF, ele é um pouco, assim, não tão forte, né? Eu me mudei para Brasília quando eu fui morar em Brasília foi em 2008, né? Mas de fato eu conhecia pouco do xadrez dessa região. E quando você me contou, né, a história da Ilusca, eu fiquei assim chocada, né? Como realmente é uma pessoa que estava perdida aí, né, nos registros. E eu imagino que várias outras como essa ainda estão perdidas por aí, em Já, alguma história, em alguma coisa. já que E quem você sabe, né, esse tocou, nosso podcast pode abrir aí um canal de conexão com esses familiares, essas pessoas, assim, ai, a minha avó jogava xadrez, a minha avó foi campeã estadual em Minas, não sei que ano. Eu acho que também é uma forma, né, da gente abrir esse espaço para que outras histórias como essa sejam conhecidas. já que você falou, vou dar o spoiler que eu estou em contato com mais uma ex-campeã brasiliense e possivelmente teremos uma nova entrevista, quem sabe até aqui pelo Exclama Duas, né, Thais? Muito legal, Babi. A minha jogadora, na verdade, né, ela é uma jogadora paulista que nasceu em Presidente Prudente e que ela é mais conhecida em nível nacional porque, na verdade, ela esteve ativa até 2018, quando então ela faleceu, e ela teve participações muito importantes, né, em nível nacional, que é a nossa querida Ivone Moisés. Eu tive o prazer de conhecer a Ivone Moisés, como eu comecei, né, a minha carreira de xadrez assim competitiva no estado de São Paulo.
eu então participava, né, de jogos que são bem tradicionais lá, jogos regionais e jogos abertos, que são competições por equipe. E a Ivone Moisés sempre estava lá. E sempre me chamou muito a atenção o fato de ver uma senhora, né? Porque ela era uma senhora já. Imagina, eu comecei a jogar torneio em São Paulo, assim, jogos abertos. Se eu não me engano, meu primeiro jogos abertos foi em 2002. Ela já era uma senhora. A Ivone Moisés nasceu em 1945 e sempre me chamou a atenção ver pessoas mais maduras, né? Ou seja, adultos e não só crianças, jovens jogando xadrez. Eu sempre fiquei muito curiosa de tentar entender como essas pessoas estavam ali participando dos torneios, né? Ela foi 3 vezes campeã brasileira, ela foi em 69, em 70 e 73, e ela foi também integrante da equipe olímpica do Brasil e foi, inclusive, medalhista, né, pela equipe brasileira pelo seu desempenho individual no ano de 1974. Ela também é uma jogadora que, então, participou dessa Olimpíada em 74, que foi em Medellín, mas ela também participou de outra Olimpíada no ano de 72. No ano de 2022, o Floripa Chess Winter fez uma ação muito legal, que foi criar o Troféu Feminino Ivone Moisés. Ela, então, como eu disse, faleceu em 2018. Ela era uma jogadora muito querida, né, no meio xadrístico, jogou xadrez até os seus últimos dias. Então, realmente é digamos assim, uma homenagem muito legal que tem sido feito a ela nesse contexto do Floripa Chess e eventos, né? E eu queria contar uma história aqui que eu me lembrei, né, da Ivone Moisés, porque, na verdade, vamos contar a verdade, né, Babi? Eu já joguei contra a Sim. Ivone Moisés em algum momento da minha vida. Eu me lembro que foi em uns jogos abertos, mas eu não encontrei a partida. Eu queria muito poder mostrar a partida. Não me lembro nem do resultado, mas provavelmente perdi. Mas isso não é o importante. Eu queria achar esse registro, né? Só que, como foi em uns jogos abertos, os jogos abertos são competições que não valem rate feed e não vão, né, para esses sistemas de bancos de dados e tal. Então, realmente, eu teria que achar a planilha e eu não achei. Mas eu fico devendo, né, essa parte, mas para compensar essa falha nossa, eu vou contar uma história muito, muito engraçada que aconteceu também nos Jogos Abertos, envolvendo a Ivone Moisés, que foi a seguinte: eu não vou me lembrar o ano, mas eu lembro que foi uns Jogos Abertos na cidade de Santos, eu me lembro do local de jogos. E aí, recentemente tinha sido colocada essa regra de que não poderia usar celular durante a partida. Naquela época, era aquele celular tijolinho, né? A gente não tinha smartphone ainda, para vocês verem como eu sou jovem, né? A gente não tinha smartphone. Eram aqueles telefones pequenos que basicamente mandava mensagem de texto, jogo da cobrinha e fazer ligação, né? Era para isso que a gente carregava o celular. Despertador também, lanterna, assim, era o máximo que a gente conseguia tirar de um celular. Mas então tinha sido incorporada recentemente essa ideia de que você não podia, o seu telefone não podia tocar, não podia emitir nenhum ruído durante a partida. Mas você podia deixar o telefone do seu lado. O que que você fazia? Você desligava ou colocava no silencioso e deixava do seu lado ali, ou na sua bolsa, não tinha problema. Por quê? Porque não era um smartphone com acesso às bases e engines e etc. Bom, a questão é que, então, essa regra estava valendo, e nesses jogos abertos estava tendo muito assim, gente, começou, a gente vai fazer cumprir essa regra, não pode ter barulho de celular, tal, não pode. Ok, eu me lembro que eu estava sentada jogando a minha partida, e ali, né, é um torneio por equipes, tá? Então, ali naquela divisão, digamos assim, né, entre o salão de jogos, entre aqui tá o feminino, tal, começa um barulhinho. Tananana, tananana, tananana. Aquele E aí todo mundo. clássico, né? É o clássico. É o Clássico. clássico toque do tijolinho. E todo mundo começa a se olhar. Aquela coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem esqueceu de desligar? Tananana, tananana, tananana. E aí todo mundo se olhando, se olhando, se olhando. E uma grande jogadora que já não joga mais, chamada Carolina Araújo,
levanta a mão. E ela fica assim com a mão levantada. E ela estava jogando contra quem? Contra Ivone Moisés. Ivone Moisés aqui, ó, só na concentração, olhando o tabuleiro. E Carolina, com a mão assim para cima. E aí a Ivone, e a gente na hora percebeu. Quem estava longe, na hora percebeu. O telefone é da Ivone. Carolina tá chamando o árbitro para dizer: olha, o telefone tocou, acabou a partida, né? E aí, só que a Ivone, ela não sacou, entendeu, o que estava acontecendo. E aí, ela vendo a Carolina com a Isso mão que é uma levantada, ela olhando a concentração, não é posição, mesmo? Eu quero essa todo mundo concentração. já olhando, todo mundo assim, foco total, né? Luzes em cima do tabuleiro para ver o que, que vai acontecer. E aí chega um árbitro e fala: olha, né, tá ali, você vê, né, pela linguagem corporal, olha, então, não sei o que, parando o relógio. Aí, a hora que ela se dá conta, ela faz assim: putz! Mas assim, a reação dela foi tão espontânea, do tipo assim, que mancada, sabe? Que besteira, assim. Porque se via que ela estava muito envolvida na partida. Ela representou muitos anos a equipe de Piracicaba, e Santos, que era a equipe que a Carolina representava, era uma das equipes mais fortes dos Jogos Abertos. Então, assim, era um match importante, né? Não era um match assim, vamos dizer, que você podia entregar um ponto assim de graça e não ia fazer diferença. E eu nunca vou esquecer a reação da Ivone quando ela se deu conta de que aquele celular que estava tocando era dela. Ela ficou muito brava, assim, sabe? Tipo, meu Deus, como eu sou Que eu fiz? besta, né? Assim, que bobagem, assim, perder partida por isso. E para mim foi a primeira vez que eu tenho na minha memória, é por isso que para mim é tão assim, viva essa memória, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa perder uma partida por toque de celular desde que a regra então foi implementada, né? Lá no início dos anos 2000, não sei exatamente a data, eu vou ficar devendo esse detalhe, mas para mim ficou muito guardado. Claro, depois dessa vieram várias, né? Porque até o pessoal se acostumar, aconteceu algumas outras vezes. Mas para mim, então, além, né, dessa grandeza de Ivone Moisés, grande jogadora, grande história, que jogou muito xadrez, continuou jogando muito, você via ela em todos os torneios, era impressionante. Ela tem resultados assim, na internet você consegue achar algumas partidas dela, ela tem resultados, partidas muito legais que estão disponíveis nessas bases, né, mais internacionais. Mas para mim ficou essa memória de ser a minha primeira vez que eu vi, então, alguém perdendo uma partida por toque de celular, e este toque era, então, de Ivone Moisés. Ela tá totalmente desculpada, né? É estranho a gente ver pessoas levando esse mate do celular, né? Como muitas vezes é conhecido, hoje em dia, né? Porque ela tá totalmente no direito dela. Tava começando a regra, tudo mais. Mas a, a gente vê ainda hoje muita gente perdendo assim, né? Uma situação até chata, fica meio triste assim, né, pela pessoa, mas acho que ele tem. Porque naquela época era assim, não era a questão de usar o celular como uma ferramenta de consulta como é hoje. É. A grande questão envolvida era o barulho mesmo. Tanto é que você podia deixar o seu celular no silencioso, Uhum. né? Se ele não emitisse nenhum som, não tinha problema, porque o que que você ia fazer com um celular Nokia, tijolinho, numa partida de xadrez, entendeu? Nada. Nada, você não tirava foto, você não tinha Google, ele não estava ligado na internet, Né? né? Era uma coisa Era assim. outros tempos. Então, assim, a questão era o barulho, É. né? Era o barulho, assim, evitar o barulho. Porque antes, olha, né? Quem viveu esses momentos. E assim, eu comecei a jogar relativamente tarde, né? Aqui já aproveitando para emendar o meu depoimento, eu comecei a jogar relativamente tarde torneios, né? Eu comecei com 14 anos, isso eu tô falando assim, em 98, né? Foi meu primeiro torneio. Mas, assim, em 98 já era muito civilizado, para dizer de alguma forma, porque antes era autorizado fumar dentro do salão de jogos, a gente tem histórias
incríveis de gente que botou fogo em cabelo, né? Porque tá aqui com o cigarrinho, ó, pensando, e esquece que tá com cigarro, e botando fogo em cabelo. Essa história está registrada, não vou expor nomes, mas essa é real. A gente fala É, no off, né? Porque eu pararia não, é agora a incrível. gravação e falaria, Thaís, me conta, depois você continua falando. Mas agora, Essa como é a estamos ao vivo, beleza do ao vivo também, né? Algumas coisas ficarão só como sementes de curiosidade para conversas offline. Mas é um pouco isso, assim, já tinha mudado muita coisa quando eu comecei a jogar, né? Essa questão do barulho, essa questão de não poder fumar no salão de jogos. Tinha uma coisa também de uma galera que, porque geralmente, assim, esses salões de jogos sempre tinha uma lanchonete perto, né? O pessoal comprar ali um refrigerante, um café e tal, mas tinha uns que bebiam durante a partida sem nenhum pudor. Eu mesmo já vi várias pessoas tomando uma cervejinha, ou dando aquele shotzinho de uísque para dar aquela, né, aquela ampliada na perspectiva sobre a posição, será entendeu? que ajuda? Isso era muito comum no início dos anos 2000, 20 anos atrás. Hoje isso seria um absurdo, né? Seria um absurdo pensar. Mas o meu depoimento tem a ver um pouco com isso, né? Como eu comecei a jogar relativamente tarde, então eu comecei a ir em torneios já adolescente, e para mim foi tudo uma grande descoberta, assim, é como se realmente, né? E eu me sentia muito aquela menina do interior, assim, né? Interior, como é que se diz? Eu era muito entediada, né? Eu vivia numa cidade muito pequena, vim entediada. Então, quando eu comecei a viajar para jogar xadrez, é como se tivesse realmente atravessado um portal mágico, assim, onde eu tive contato com um mundo completamente novo. E até hoje tem a ver um pouco com isso, assim, a viagem continua a mesma, assim, toda vez que eu me interajo, que eu conheço pessoas do xadrez, né, do universo do xadrez, quando eu estudo xadrez, uma das grandes motivações para eu ter estudado língua estrangeira foi xadrez, né? Porque eu via que muito material era em inglês, eu queria fortemente abandonar a aula de inglês, minha mãe não deixava, e eu falei, bom, então eu preciso dar algum significado para isso, e eu vi que poderia ser útil para o xadrez. Então, assim, muitas decisões, né? Eu vejo muito no relato da Gabi essa mesma percepção, né? De que eu tenho a sensação que várias oportunidades e várias portas, né, num sentido mais amplo do termo, assim, se abriram por causa do xadrez, assim, é como se você tivesse esse acesso a um universo único, né? Que mistura pessoas de várias origens, pessoas diferentes, de talvez poucos lugares você consiga ter acesso a backgrounds tão distintos no mesmo lugar, né? É aquela ideia, às vezes eu falo assim, eu só tô aqui com essas pessoas porque a gente joga xadrez. Se não fosse xadrez, eu jamais, né, conseguiria conhecer, interagir com essas pessoas. Então, esse é um aspecto muito legal, né? E eu acho que o mais importante é que essa dinâmica afeta homens e mulheres também, né? Essa sensação de que para a mulher o espaço do xadrez é um ambiente de descoberta, de expansão de ideias, de oportunidades, é incrível, assim, incrível, né? Acho que isso também é um aspecto legal da gente mencionar. Babi, você quer dar o seu depoimento agora ou a gente vai mostrar não, né? Colocar para os nossos ouvintes, né, os depoimentos que a gente recebeu na pré-produção desse episódio. Vou falar um pouco. Vou confessar que eu não me preparei muito para esse momento. Melhor Me ainda, preparei melhor mais ainda. pro resto, né? Pro resto que tá aqui. Mas eu queria falar assim, eu acho que quando meu pai escolheu, né, apresentar o xadrez pra gente, ele tava muito focado nesse desenvolvimento global mesmo, né, da pessoa, assim, e a parte ética e todos os benefícios que o xadrez traria. Antes de elo, antes de se você ia ser campeão ou não, antes de tudo isso, ele estava muito focado nisso, né? Em dar para as filhas essa visão diferenciada de mundo, né? E de construção do ser humano. Então, hoje, eu percebo que a gente já falou um pouco disso, né, no podcast até, Thaís, que a gente percebe que às vezes os pais, eles colocam as crianças no xadrez, mas buscando
uma performance muito e deixa muito de lado essa parte tão importante do xadrez, né? Do desenvolvimento pessoal, do crescimento é, em várias áreas tão importantes, né? De concentração, de imaginação e etc. E eu vejo assim, nesse momento é uma coisa que eu busco com o xadrez, assim, de dar essa visão novamente, de passar novamente para as pessoas essa visão de que xadrez não é só rating, xadrez não é só ganhar, xadrez não é só o esporte naquela questão de ser o campeão, né? Porque eu acho que isso tá sendo muito deixado de lado, ainda mais quando se coloca o xadrez online, que aí fica muito parecido com um jogo, né? Com um videogame, que você tem que alcançar o máximo e só serve se for o máximo, e eu tenho que chegar rápido no máximo. Como assim eu não desbloqueei ainda essa nova fase, né? E aí eu tenho tentado passar isso agora, né? Os torneios que eu tenho começado a organizar, eu tenho pensado em ideias de que para conscientizar pais mesmo sobre essa outra parte do xadrez que não é tão vista. Esses dias eu estava num grupo, um grupo pequeno do Rio, e que a gente era somos um grupo de amigos e eles costumavam jogar assim na praça no Rio e também jogavam alguns torneios. Mas o que que acontece? Esse moço falou assim: ah, eu não vou pro torneio tal, não vou falar o torneio, porque lá amador não tem vez. Aí eu falei, mas poxa, imagina se a gente tá numa maratona internacional do Rio de Janeiro e todos os atletas que não têm chance de estar no pódio decidem que não vão. Acabou, né? Acabou a festa, né? Mas vocês querem que o xadrez evolua, que etc, etc, mas e cadê essa parte, né? Eu acho que as pessoas têm que esquecer um pouco o pódio também, né? Porque tem todo o resto que a gente faz parte e que constrói também pro esporte, né? Com certeza. A Babi conhece, né, a minha teoria da pirâmide, né? Que o xadrez é uma grande pirâmide com uma base bem larga. Então, eu acho que a gente nunca deve esquecer disso, porque campeões são muito poucos, né? E quem chega lá no topo da pirâmide também dá para contar nos dedos da mão, né? No máximo chega a usar uns dedinhos do pé ali. Mas a modalidade, né, se sustenta não é pela ponta, né? É pela base. E essa base é larga e estamos todos aí nela, homens e mulheres, né, fazendo parte dessa base. E acho que o nosso desejo, assim, como mulheres, é que cada vez mais tenha mais mulheres, tanto nessa base quanto nessa ponta, né? Enfim, porque em todas essas faltam mulheres, né? Isso que é a parte mais, digamos assim, ai, a parte mais curiosa, para usar uma palavra bonita. Sim. A Babi Isso. agora vai colocar para a gente, então, alguns depoimentos que a gente recebeu. A gente recebeu alguns áudios bem legais. Depois que a gente ouvir esses áudios, eu também vou comentar sobre uma participação super especial que a gente. Na verdade, foram duas, né? Mas vamos ouvir primeiro os depoimentos, vamos colocar, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos lá, vamos ouvir os depoimentos que a gente recebeu. Agradecer, né, as meninas que mandaram depoimento. Vamos ouvir aqui um pouco o que elas falaram pra gente. Olá, meu nome é Jéssica, tenho 22 anos e sou de Jataí, no interior de Goiás. Bom, a minha história de xadrez começa quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, na escola. Era obrigatório escolher algum esporte e o único que dava nos meus horários era o xadrez. E eu comecei a jogar e o objetivo mais era ficar ali mesmo, sabe? Jogar com os colegas, dentro da escola, não era levar aquilo para frente. Mas eu fui indo, eu fui começar a ficar muito boa. Ganhava os meus colegas tudo e tal. Aí o professor virou pra mim e falou assim, olha, vai ter um torneio aqui e tal. Você quer participar? Aí nisso eu falei que queria e nunca mais parei.
até hoje nunca mais parei de jogar. Fui campeã jataense na época, com 12, 13 anos. Fui vice-campeã goiana esses dias para trás no torneio que teve aqui na cidade. E assim, xadrez para mim sempre foi e vai continuar sendo para sempre o meu esporte favorito, vou dizer vocação, mas é uma coisa que eu não quero parar. É uma coisa que me ajudou muito em vários aspectos da minha vida, vários, tanto na questão de desempenho escolar na minha época, tanto com até eu desenvolver mais com as pessoas, porque eu era uma pessoa muito tímida. Então o xadrez foi fundamental nisso para mim. E assim, apesar do xadrez ser popularmente conhecido como um esporte para nerd, um esporte difícil, eu discordo totalmente e sempre incentivei todo mundo ao redor de mim a jogar, porque Eu consegui realmente ouvir foi um aqui esporte que mudou minha também. vida. Que Mudou fofo. totalmente minha vida. Acho que eu antes do xadrez sou uma pessoa, eu depois do xadrez sou outra. Ele mudou minha forma de ver o mundo, minha forma de relacionar com as pessoas. Eu acho que é um esporte que devia ser ensinado desde a infância. É um esporte que tinha que ser obrigatório nas escolas, sabe? Tinha que ter, porque é um esporte que muda as pessoas, muda a forma que você vê as coisas. Foi isso. A Jéssica, como percebemos, né? Ela foi picada, né, Thaís? Como é, Thaís? Vamos. A gente tem até A uma gente pessoa. sabe, né? A gente é picado pelo bichinho e depois é difícil, né? Superar. É difícil superar. A gente deixa um tempo, às vezes, né? Às vezes fica um pouco mais, uma relação um pouco mais fria, mas uma vez que pica, acabou. É isso. Não tem jeito. Agora, o próximo depoimento é de uma querida aqui de Brasília. Vou colocar para vocês, Gleice Calaça. Ela tá bem envolvida com xadrez aqui em Brasília. Né, meu filho, as outras crianças, vendo. O meu nome é Gleice Calaça. Eu estou no mundo de xadrez há 2 anos, não como enxadrista, mas como mãe de enxadrista. O meu filho hoje, ele joga o xadrez de alto rendimento, ele tem 6 anos, campeão brasileiro. E há 2 anos eu estou nesse universo, acompanhando, né, meu filho, as outras crianças, vendo o que acontece nos bastidores. E ao acompanhar esse mundo, a gente percebe a importância de investir no xadrez feminino, a importância de construir um ambiente cada vez mais acolhedor para que as mulheres estejam presentes, não só as enxadristas, mas também as mães, como no meu caso, as mães dos enxadristas, que elas possam ter voz também, porque as mães podem contribuir muito, né, com o pleno desenvolvimento da criança, porque esse é o objetivo final do esporte, é o pleno desenvolvimento de todas as habilidades e capacidades dessa criança. E é importante incentivar essa participação feminina. Feliz Dia das Mulheres. É isso, né? É o pleno desenvolvimento, é o que a gente está buscando, né? É isso que a gente quer que as crianças alcancem. Vou colocar aqui agora a Tatiane. Eu comecei a jogar xadrez na adolescência. Durante as férias escolares, meus pais me colocaram numas aulas de xadrez e eu peguei gosto. Eles me colocaram por causa do meu avô e do meu bisavô, que jogavam muito bem. Então, meu bisavô, inclusive, tinha bastante livro, tem livro até em russo. Eu tenho eles aqui ainda. E meu objetivo com o xadrez hoje é principalmente manter o cérebro ativo, o raciocínio, manter a mente desperta, né? É isso. Tatiane, trouxemos pessoas menos vistas, né? As mulheres que são menos vistas, mas não menos importantes, né? Na verdade, é essa a ideia, né, Babi? A gente tem aí uma comunidade
grande de mulheres, claro, ainda é bastante desigual, né, em relação à distribuição entre homens e mulheres, mas a gente tem várias mulheres que estão sendo envolvidas pelo xadrez, né? Alguns vão dizer que tem a ver com a série do Gambito da Rainha, outros vão dizer que tem a ver com essa questão do xadrez online, enfim. As razões podem ser diversas, mas o processo, ele existe, né? Então, a gente tem essa ideia de que as mulheres estão começando a aprender xadrez também mais tarde, né? Que sempre houve essa visão de que, não vale a pena aprender xadrez tarde, porque eu não vou poder competir, não vou poder... Mas, assim, a gente não aprende xadrez só para competir, né? E talvez essa é a mensagem que tem ficado um pouco mais claro. E aí, várias pessoas já na fase adulta, como eu disse, homens e mulheres têm se interessado pelo jogo, todos os benefícios, né? É algo que tem se falado muito sobre xadrez terapêutico, né? Que é uma vertente bem legal também do xadrez, xadrez social. Então, acho que é bem legal também a gente trazer esses relatos dessa comunidade nova, né? Que não necessariamente, como eu disse, está lá ganhando todos os torneios, né? Porque a gente essa informação é mais fácil ser encontrada, mas não é fácil achar esses relatos tão bacanas de pessoas que se envolveram com o xadrez e que certamente têm uma relação muito especial, né? Com o jogo. Então, sem dúvida, é bem legal a gente trazer para o nosso podcast esses depoimentos. Então, vamos encaminhar para o nosso encerramento dessa gravação especial. Eu queria mencionar nessa área, né, de depoimentos, a gente recebeu uma grande amiga minha, Eliana de Souza. Ela é uma pessoa que tem um arquivo incrível, né, de imagens de mulheres do xadrez brasileiro. Ela foi uma jogadora muito ativa no estado de São Paulo, mas também em campeonatos nacionais. E ela enviou assim, fotos incríveis da década de 80, 90, dessas jogadoras que a gente falou aqui, que a Gabi falou, né? Que são essas jogadoras que estavam aí nos circuitos, né, de torneios nessa época. São fotos bem legais. A gente vai trabalhar um conteúdo em cima desse material, com certeza, porque tem vários registros incríveis. Tem foto da Palas, tem foto da Regina, super jovem, assim. Nossa, é muito legal. E eu queria agradecer imensamente ela por ter enviado esse material para a gente. Pela questão mesmo da produção do episódio, né, do formato, a gente não vai poder apresentar isso nesse momento, mas com certeza é um material riquíssimo e que a gente pretende então trabalhar dentro das nossas plataformas, né? O Exclama Duas, ele está na Twitch agora, vai estar no YouTube, né? No nosso canal no YouTube, que vai ser criado já com este vídeo lá, né? Da gravação. Nós temos o Instagram. A gente tem também o Twitter, que é uma rede que a gente ainda não usa muito, mas que gostaríamos de usar mais. Mas vocês podem seguir todas essas redes. E acho que esse conteúdo de imagem especificamente pode ser muito legal de ser trabalhado lá. Mas também lembrando que essa gravação, né, hoje esse episódio especial de Dia Internacional das Mulheres, obviamente o tema que a gente escolheu enfocar foram as mulheres. Mas o Exclama Duas Podcast não é só um podcast sobre mulheres, muito pelo contrário, a gente tem desenvolvido, né, um trabalho desde o ano passado, entrevistando pessoas, conversando com pessoas super interessantes da comunidade. Sempre quando tem um torneio importante, a gente tenta entrar em contato com os jogadores envolvidos nesse torneio para eles darem um relato em primeira pessoa. A gente teve uma primeira fase muito voltada a notícias, né, onde a gente tentava recompilar toda essa informação de torneios, né, internacionais, e a gente está agora, nessa temporada 2023, com uma visão um pouco mais de conteúdo para escutar, né, o que a gente chama de xadrez para escutar, né, que é o xadrez em áudio, que é então trazer um conteúdo diferente nesse formato de áudio e que vai muito além da notícia apenas, né? Porque hoje notícia é mais fácil encontrar, já conteúdo é um pouco mais complicado, né? Então, a gente convida vocês a conhecerem esse trabalho do Exclama Duas em geral, né? Não só esse episódio especial, que foi, né, o nosso queridinho, digamos assim, nosso tema queridinho foi usado para fazer esse lançamento, mas lembrando sempre que esse é um podcast sobre xadrez.
ponto final. E todos são bem-vindos e todos os temas são bem-vindos, e a gente ainda tem muita ideia para esse ano, né, Babi? Para a gente encaminhar o encerramento, a gente vai então colocar um depoimento muito especial que a gente recebeu em formato de vídeo. A Gabi, sem saber, acabou dando um spoiler sobre a importância dessa pessoa, né? Que foi a Jussara Chaves. Como a Gabi mesmo disse, e eu aqui repito, ela foi a primeira pessoa, independentemente de ser homem ou mulher, a ganhar uma medalha olímpica pelo Brasil pelo seu desempenho individual. E ela hoje reside em Portugal, joga xadrez, está representando Portugal nas Olimpíadas, inclusive ela participou da Olimpíada de Chennai representando Portugal. Ela é uma das proprietárias, né, da editora Solis, ou seja, ela é super envolvida com xadrez até hoje. Ela é irmã de Joara Chaves, já foi campeã brasileira, enfim, uma carreira super legal, uma pessoa super interessante. E a gente vai encerrar, então, esse episódio especial com o depoimento dela em vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais desses nossos ícones do xadrez feminino brasileiro. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E logo, logo tem mais, né, Thaís? É o nosso fechamento. A gente se vê no próximo, Babi. Com certeza, logo, logo tem mais. Estou aqui muito honrada pelo convite da Thaís para falar um pouco, nesse dia especial para a mulher, né, do xadrez da minha vida e da minha participação no xadrez. E eu vou começar exatamente pelo ponto que nos une, né, o mais recente de todos, que é a publicação de um livro da Thaís pela nossa editora, a editora Solis. A editora é uma das várias atividades que eu desenvolvi dentro do xadrez ao longo de toda a carreira, né, ou como queiram chamar, que eu tive nesse esporte. E que começou quando eu tinha 9 anos e, portanto, está aí há 54 anos já. A mais instigante, talvez, a que eu vejo com maior alcance hoje, é o da editora Solis, que já vai para 20 anos, publicando livros em português e agora também em espanhol, em inglês e distribuindo no mundo inteiro. Acho que era uma contribuição importante e que acabei tomando à frente aí e realizando. Mas tive outras realizações muito grandes, tanto competitivamente, né, com medalha de ouro, com vários campeonatos, com título de mestre internacional, como também com uma boa fase, aí, quase uma década, no final dos anos 80 e começo do 90, como organizadora de xadrez, que junto com a Joara, minha irmã, nós fundamos e operamos uma empresa que talvez tenha sido a primeira empresa formalmente organizada, né, e legalizada e tudo para a organização de eventos de xadrez. E com a CTP nós realizamos vários eventos internacionais, onde a gente tentou também colocar um padrão um pouco diferenciado, né? Enfim, é uma carreira longa, muito tempo no xadrez, que me realiza até hoje, que me fez ter muitos amigos em todas as partes do mundo, fez viajar bastante, inclusive admirável por poder retomar esse nível de competição também, agora que eu resido aqui em Portugal e represento Portugal, inclusive. Estive, assim, na última Olimpíada em Chennai. Enfim, acho que era essa a minha história no xadrez. Parabéns aí às meninas que têm a iniciativa desse blog, ou desse podcast, de todas essas atividades ligadas à divulgação, sobretudo do xadrez feminino. Um bom Dia da Mulher.